Eu estou no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Siga-me e acharás vida, a prioridade do discípulo. O texto que serve de âncora para a nossa meditação nesta noite é a palavra de Jesus que se inicia no versículo 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Esta afirmação, siga-me e acharás vida, num contexto de ganhar a alma e perder a alma, ganhar a vida e perder a vida, ganhar o mundo contra ganhar a alma, ganhar o mundo e perder a alma, morrer, viver. E com esta fala de a prioridade do discípulo é Jesus, eu imagino que você passaria pela mesma realidade que eu passei, que foi identificar, em termos muito simples, que Jesus estaria dizendo para nós: não adianta nada você trabalhar muito, ficar rico, e depois da sua morte você ir para o inferno. Você ganhou o mundo, mas perdeu a alma. Você dedicou a sua vida para ganhar o mundo, mas perdeu a sua alma. Jesus estaria dizendo para nós: a sua prioridade é Jesus. Então eu imaginei que eu lhes falaria sobre a importância que temos no discipulado de priorizarmos Jesus em nossa agenda diária. E então eu dividiria a minha fala em duas partes. A primeira parte, eu lhes falaria sobre vida devocional, eu lhes falaria sobre hora silenciosa, eu lhes falaria sobre a prática das chamadas disciplinas espirituais. E na segunda parte eu falaria para vocês sobre as prioridades corretas de um discípulo de Jesus. Primeiro Deus, depois o seu time de futebol, depois o ministério, depois a... Eu ia falar sobre prioridades. Falaria sobre vida devocional e prioridades corretas. Porque se a prioridade do discípulo é Jesus e ele não deve correr atrás de ganhar o mundo, mas deve correr atrás de ganhar a vida, então é simples. Não trabalhe muito para ficar rico. Tenha sua hora devocional com Jesus todo dia. Estabeleça as suas prioridades corretas e faça de Jesus a primeira das suas prioridades. E, amém, Deus abençoe. Bom, tudo isso que eu falei é verdade, exceto aquela parte do time de futebol. É fato que nós temos que buscar um tempo de qualidade. E quando digo tempo de qualidade, eu digo tempo de atenção exclusiva para Jesus. Porque a nossa relação, que chamamos devocional, ela não é como eu ouvia nas orações, e você ainda deve ouvir na sua igreja, quando as pessoas começam a orar e dizem assim: Senhor Jesus, entrando agora em tua presença. Aí o segundo que vai orar diz: Senhor, continuando em tua presença. E o último que ora diz: Senhor, saindo agora da tua presença. Então a gente sabe que não é isso, a gente sabe que vive o tempo inteiro na presença de Deus. A gente sabe que a mão de Deus está sobre nós, a gente sabe que o Espírito de Deus habita em nós, que não há como fugir do Espírito de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus e temos boa teologia. Então, o que significa hora devocional, hora silenciosa? Significa um tempo de atenção exclusiva para Deus. Eu sei que eu sou casado, eu sei que onde eu vou a minha mulher vai comigo, porque eu sou uma só carne com ela.
Eu sei que o cuidado dela para comigo não é apenas quando estou conversando com ela e vice-versa. O meu cuidado para com ela não é apenas quando estamos juntos, mas há momentos na minha vida conjugal em que eu dou atenção exclusiva à minha esposa. Então é assim que eu penso que nós precisamos separar tempo de atenção exclusiva para Deus. É mais ou menos isso que eu entendo que é a hora silenciosa. Eu foco a minha atenção, o meu coração, é como Jesus dizendo, eu entro no meu quarto secreto e fecho a porta. Eu fecho a porta, eu vou fazendo o possível para cessar ao meu redor todo o ruído, isto é, toda a realidade que compete com Deus pela minha atenção. Eu fecho a porta, eu vou entrando no silêncio e o meu Pai que me vê no secreto, Ele me recompensa. Todos nós sabemos o que é isso. Também é real que devemos dar atenção às prioridades das nossas vidas e devemos tomar cuidado como organizamos a nossa agenda, administramos o nosso tempo, as pressões do dia a dia, a família, os filhos, o cônjuge, o trabalho, a saúde, o lazer, o descanso, a recreação, o recrear-se é também um recriar-se. Essas coisas precisam estar todas na nossa agenda, nós precisamos fazer tudo isso, mas não é nada disso que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 16. O que Jesus está falando aqui é algo absolutamente diferente de tudo isso que nós conversamos até agora. E esses versículos do capítulo 16, do 24 a 26, eles, como nós sabemos, eles têm um contexto, eles estão encravados aí num momento muito particular de conversa de Jesus com os seus discípulos, e eu diria até que esse capítulo 16 do Evangelho de Mateus é o primeiro momento de profundidade de intimidade de Jesus com os seus discípulos. Jesus vem, ele entra na Palestina e ele vai chamando estes homens, venham, sigam-me. Ele entra no barco de Pedro, ele vai fazendo milagres, ele vai ensinando, ele chama os seus discípulos para que estejam consigo, ele os chama para perto de si, e enquanto isso ele vai mostrando-se aos seus discípulos, ele vai se revelando, ele vai se mostrando aos seus discípulos a sua natureza, a sua identidade messiânica. Então ele vai se deixando perceber por esses discípulos, mas é uma caminhada em que podemos dizer, ele está na superficialidade. Mas chega um momento em que Jesus desce um degrau para mais profundidade e intimidade. E é esse aqui o primeiro momento em que Jesus tem uma intimidade diferenciada com os seus discípulos, diferenciada de toda a multidão que estava à sua volta, juntamente inclusive com os seus discípulos. Por quê? Porque diz aí no versículo 21 que desde aquele momento, então aqui o capítulo 16, o versículo 21, é como se mudasse de fase. Nessa escola que o pastor Ebenezer Bittencourt estava falando para nós, os discípulos entraram, começaram a seguir a Jesus, mas houve um momento em que eles mudaram de fase, eles passaram de ano, foram para um estágio mais avançado, e aqui no capítulo 16, é o estágio mais avançado, começa aqui, esse segundo estágio. Então desde aquele momento, que momento? O momento em que Jesus está na região de Cesareia de Filipe, o versículo 13 do capítulo 16, ele está na região de Cesareia de Filipe e ele encomenda uma pesquisa de opinião. Jesus quer saber o que as pessoas pensam a respeito dele. Por quê? Porque Jesus sabe que a mensagem dele, Jesus, para que seja bem compreendida, deverá ser ouvida a partir de uma consciência de quem fala. Isto é, a mensagem de Jesus é bem compreendida por aqueles que conhecem a identidade de Jesus. Então não é o que ele fala, mas quem ele é. Quem ele é, quem Jesus é, ilumina tudo que ele fala, ilumina tudo que ele faz. Então Jesus, ele diz assim, o que é que as pessoas dizem, ou quem as pessoas dizem que eu sou? O que é que eles pensam de mim? Quem sou eu para eles? Então diz, Jeremias, João Batista, Elias, um dos profetas. E vocês dizem que eu sou quem? Então Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, bem-aventurado. O Pai revelou isso para você, você acertou? É isso mesmo, você me identificou, você me discerniu, e isso foi revelação que você recebeu do céu. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Desde então, Jesus começou então a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, 16:21, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Jesus começa a falar de sua morte e de sua ressurreição. E é quando ele está falando sobre a sua morte e a sua ressurreição, que ele lança o convite aos discípulos dizendo, se vocês quiserem vir comigo, então tomem sobre si também a cruz e sigam-me. Neguem-se a si mesmos, tomem a cruz sobre si e sigam-me. Ora, o que é que Jesus está dizendo a estes homens? E nós deveríamos perguntar, quando Jesus nos diz, siga-me, ele está indo para onde? E a segunda pergunta é, que caminho ele vai percorrer? Para onde está indo Jesus? A resposta está no versículo 28 do capítulo 16. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Para onde está indo Jesus? Ele está indo para a sua glória no seu reino. É para lá que está indo Jesus. Para onde está indo Jesus? Ele está indo para a sua glória no seu reino. Se você preferir e quiser inverter, pode. Jesus está indo para o seu reino de glória. Ele está indo para o seu reino glorioso. E é para lá que ele nos convida. Se vocês quiserem vir comigo para o meu reino de glória, porque eu estou indo para lá. Eu estou indo para o reino glorioso, eu estou indo para o reino de Deus, o reino dos céus, o meu reino, o lugar onde eu sou o rei. Eu estou indo para o reino glorioso de Deus, o meu Pai, para o meu reino glorioso. É para lá que eu estou indo. Vocês querem vir comigo? Então neguem-se a si mesmos, tomem sobre si a sua cruz e então sigam-me. O que Jesus está falando aqui para nós, que eu acho que eu estou entendendo, é como se Jesus viesse correndo, e ele mergulhasse a um mar aqui na frente dele, tenebroso, um mar tenebroso, e ele mergulha nesse mar, e ele sai do outro lado, ressurreto e glorioso. E quando ele sai do outro lado, ressurreto e glorioso, no reino de seu Pai, é de lá que ele olha para nós e diz assim, querem vir para cá? Então venham pelo mesmo caminho que eu vim. Mergulhem na morte. Tomem também a cruz, venham comigo, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Venham comigo, quem quer vir comigo? Porque quem ficar com medo de morrer vai perder a vida, mas quem morrer por minha causa vai ganhar a vida. Que vida? A vida eterna no reino glorioso do meu Pai. Para onde Jesus está indo? Para o reino glorioso do seu Pai. Como é que ele vai para o reino glorioso? Qual é o caminho que Jesus usa para chegar no reino glorioso, no reino de glória, para chegar na sua glória? Cruz. Essa foi a tentação no deserto. Veja toda a glória de todo o reino, ou todas as glórias de todos os reinos. Tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Jesus diz, não. Só tem um caminho para quem quer viver no reino de toda a glória que pertence ao meu Pai. É cruz. Eu não chego no reino da glória, e eu não chego na glória do meu reino, o Filho do Homem vindo em seu reino. Eu não chego lá prostrando-me e adorando ao diabo. Eu chego lá me identificando com a vontade perfeita do meu Pai na cruz do Calvário, na cruz do Gólgota.
E o meu Pai vai me ressuscitar ao terceiro dia. E quando Ele me ressuscitar ao terceiro dia, aí sim, toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, não somente neste século, mas no vindouro, estará na minha mão. E nesse dia eu vou dizer: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quer vir comigo? Então pega também a sua cruz e me segue. Ora, esse convite de Jesus, siga-me, não é um convite de venha comigo andar comigo pelas ruas da Palestina. Não é um convite de venha comigo ouvir o que eu ensino, ouvir o que eu falo e organizar a sua vida à luz da minha sabedoria. Não, o cristianismo não é uma filosofia de vida, não é, irmãos? O cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo não é um caminho de sabedoria. O cristianismo é uma experiência com o Deus vivo e verdadeiro que nos leva para adiante da morte. Essa é a nossa fé em Jesus. O cristianismo é convite para a ressurreição. Isso é tão extraordinário. Isso é tão extraordinário porque o que é então ganhar a vida? O que é ganhar a vida? Devemos saber que vida é essa. Eu não sei se você já leu, mas se não leu, eu recomendo com sublinhado, itálico, caixa alta, negrito e entre aspas. Cristianismo puro e simples de C.S. Lewis. Ou então Mero Cristianismo, depende, pode procurar. Mero Cristianismo, Edições Loyola, C.S. Lewis. Há uma expressão extraordinária de compreensão do Evangelho neste homem que escreveu também as Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o mais famoso. C.S. Lewis diz o seguinte: Deus não quer homens bons, Ele quer homens novos. E ele diz que os homens novos de Deus são semelhantes a um ateliê onde um sábio e talentoso artesão faz bonequinhos de chumbo. Imagine bonequinhos de chumbo. Mas um dia, um bonequinho, ele ganha vida. E ele sai pelo ateliê e vai tocando os outros bonequinhos de chumbo e dizendo assim: vem comigo. Deixa de ser um bonequinho de chumbo. Você vai ganhar, eu vou te dar vida. Vida. Essa vida que a Bíblia Sagrada para nós chama de vida eterna. Que os gregos chamavam de vida zoe, em contraposição à vida bios, de onde tiramos o nosso biológica. O que está presente nesse convite de Jesus remonta ao Gênesis, né? Remonta ao Gênesis. Qual foi a palavra de Deus a Adão, o primeiro homem, o homem no qual todos nós estávamos? No dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Quem aqui é filho de Adão? Levanta a mão. Pode levantar, que é todo mundo, pessoal. É todo mundo. Todo mundo aqui é filho de Adão. Se você olhar bem na sua Bíblia Sagrada, você vai ver que em Mateus Jesus é filho de Abraão. Você vai ver que em Lucas ele é filho de Adão. E se você olhar bem na sua Bíblia Sagrada, você vai ver que Jesus é o segundo Adão. É o último Adão e o segundo homem. Todos nós aqui compartilhamos de Adão. Todos nós aqui temos a nossa humanidade. A morte entrou no mundo através de um homem. Quem foi esse? Adão. E a morte passou a quantos? A todos.
Porque todos nós somos filhos de Adão. Mas assim como por um homem entrou a morte, por um homem entrou a vida. E todos nós aqui somos filhos do segundo homem. A vida de Deus foi derramada em nós e foi prometida para nós. O Espírito de Deus foi derramado sobre nós. É isso que quer dizer um Pentecostes. O que quer dizer o Gênesis? Olha, no dia que você comer, você morre. Bom, mas nós comemos e estamos vivos, não estamos? As nossas ruas estão cheias de pessoas vivas aí. Mas estão vivos uma vida que se degenera, uma vida corruptível, uma vida que vai se misturar novamente ao pó da terra. É vida biológica. É a respeito dessa vida biológica que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que enquanto o nosso homem se corrompe de dia em dia, é esse homem que vai se corrompendo de dia em dia. É essa decadência da vida biológica que faz a gente sofrer, agonizar nesse corpo. E é essa experiência da vida biológica que faz com que o apóstolo Paulo grite: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Porque eu experimento as limitações dessa vida biológica que vai escapando entre os meus dedos. Mas Jesus nos chama para a vida eterna. Quando teremos uma vida incorruptível, num corpo incorruptível, gerado por semente incorruptível, e soprado pelo Espírito Santo de Deus. É essa a chamada do cristianismo para nós, esse é o convite de Jesus Cristo para nós. Na inteligência da tradição dos rabinos, eles dizem o seguinte, que quando nós nos afastamos de Deus, nós voltamos a ser terra. Terra. Adão, no Gênesis, é o terroso. É o terroso. Deus criou o terroso e soprou nele o fôlego da vida. Quando nós nos afastamos de Deus, nós viramos novamente terrosos. Ficamos limitados à vida biológica. E a vida biológica com todos os seus apetites. É isso que você encontra lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne são. Quando você está afastado de Deus, você é terroso, você é química pura, você é misturado com a terra, você é instinto, você é apetite. Você quer gritar com os outros, você grita, você quer bater, você bate, você está com sono, você dorme, você quer comer, você come, o pudim olha para você olha para ele e você come. Você vira para a mulher com quem você viveu 27 anos e diz: eu não te amo mais, agora eu vou ser feliz, e dá as costas para os seus filhos. Você rouba porque você quer comprar um carro melhor. Esse é o terroso tomando conta do pedaço. Ele é cheio de ira, ele é vingativo, ele tem mágoa, ele tem ódio, ele puxa tapete dos outros, ele é competitivo. Antes ele do que eu. Esse é o terroso. Mas aí Jesus diz assim: olha, eu vou dar vida para você, vem comigo que eu vou dar vida. Eu vou derramar sobre você o meu espírito de novo. Eu vou soprar sobre você o fôlego da vida e você vai ser mais do que terra. Você vai ser mais do que um corpo. Você vai ser mais do que instinto. Você vai ser mais do que apetite da carne. Você vai ser mais do que corpo. E você vai ser mais, e vai tanto ser mais que você vai descobrir que nem só de pão vive o homem. O corpo vive de pão. O terroso vive de pão. Mas um homem e uma mulher soprados pelo Espírito Santo de Deus vivem de toda palavra que procede da boca de Deus. É outra vida. É uma vida de amor, paz, alegria, mansidão, benignidade, bondade, paciência, fidelidade e domínio próprio. É o fruto do Espírito, é outra vida. Nós não estamos chamando, porque Jesus não nos chamou, nós não estamos chamando pessoas para que elas sejam bem educadas. Nós não estamos civilizando o mundo. Nós estamos convocando para novo nascimento.
Nós estamos convocando para a vida espiritual que Jesus tem para nos dar. Nós estamos convidando pessoas para que vivam nesse reino glorioso. E na Bíblia Sagrada, você sabe, as expressões elas são razoavelmente sinônimas. Vida eterna, céu, reino dos céus e reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu quero chamar vocês para a vida da ressurreição, para a vida eterna, para a vida de Deus, não mais essa vida que vocês receberam de Adão. É outra vida, é outra dimensão de existência, é outra vida que começa não depois da nossa morte lá no céu, começa agora, quando nós ouvimos o chamado de Jesus e dizemos assim: eu vou também, eu vou mergulhar nessa morte, eu vou contigo para a cruz. A cruz me chamou e da cruz ele me chamou e eu, sem palavras e quebrantado, disse: eu vou para a cruz. É por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual é a vida para a qual fomos chamados, meus irmãos? Nós somos chamados para essa vida do reino glorioso de Deus, para essa vida eterna, essa vida da ressurreição. E se nós quisermos essa vida, Jesus está dizendo: então vem comigo, vem me seguir, mergulha comigo na morte. Porque se é certo que pelo batismo mergulhamos com Jesus na morte, também é certo que o Pai que o ressuscitou nos ressuscita também e vivemos com Ele em novidade de vida. Por isso, não reine nos seus corpos a injustiça. Não ofereçam os seus corpos, as suas vidas, para servir ao mal, mas ofereçam-se a Deus, porque vocês agora não estão mais vivendo a vida de terroso, a vida de Adão, agora vocês estão vivendo a vida do Espírito Santo de Deus que habita em vocês. Esse é o chamamento de Deus. Não é possível que as pessoas pratiquem a justiça sem que sejam sopradas pelo Espírito Santo de Deus. Não é possível que as pessoas se reconciliem sem o sopro do Espírito Santo de Deus. O máximo que nós conseguimos sem o Espírito Santo de Deus é civilidade, é gente bem educada. Mas na hora que você pisa no pé, o monstro aparece. Na hora que você usurpa um direito, o monstro revida. Na hora em que a vida bate forte, essa gente blasfema, essa gente grita com Deus. É somente gente soprada pelo Espírito Santo que, quando a figueira não floresce, não há fruto na vide, não há o produto da oliveira e as vacas estão levadas embora. É somente gente soprada pelo Espírito Santo de Deus que nessa hora diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Somente gente soprada pelo Espírito. Gente civilizada consegue ser sócio. Somente gente soprada pelo Espírito Santo de Deus consegue perdoar. Amar. Amar o sujeito que estuprou a própria filha. Amar o assassino do meu filho. Olhar para ele com compaixão, com lágrimas nos olhos, abraçá-lo. Somente gente soprada pelo Espírito Santo. Nós amamos gente legal. E os bandidos? Bandido bom é bandido morto. Não é isso que a gente fala? Não é isso que a gente fala? Somente gente soprada pelo Espírito Santo de Deus. É essa vida que Jesus está chamando a gente. Então, quando a gente fala assim, a nossa prioridade é Jesus, eu responderia para você: meu irmão, minha irmã, a nossa prioridade é a cruz. Como é que vive alguém que tem em sua vida Jesus como prioridade? Vive em atitude permanente de crucificado. Porque tem muita gente que faz hora silenciosa, mas não é crucificada, não tem não? Tem muita gente que diz assim: hoje, minha querida, vou dar a noite de quinta-feira só para você me servir. Como é que vive alguém que tem
Jesus, como sua prioridade, vive em atitude permanente de crucificado. Vive na cruz. E ali na cruz, quando a gente está na cruz, o Pai sussurra para nós assim: a minha graça basta para você, fique aí na cruz. Porque enquanto você é fraco, eu sou forte. O meu poder opera na sua fraqueza. Fica aí na cruz, fica na cruz. Deixa que eu faça prevalecer o teu direito. Deixa que eu faça prevalecer a tua justiça. Eu vou fazer com que o sol da justiça brilhe sobre você como se fosse meio-dia. Só entrega teu caminho para mim, confia em mim, deixa que eu faço. Fica na cruz. Fica na cruz. Atitude permanente de crucificado. O que é isso? Aquele que era Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou não achou que devia aferrar-se, apegar-se aos seus privilégios de Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se, tomou a forma de servo e como servo foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o ressuscitou ao terceiro dia, o exaltou e deu para ele um nome acima de todo nome, ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Por isso fica na cruz, meu irmão, minha irmã, fica na cruz. Esse é o chamado de Jesus para você. A vida do Espírito vai florescer em você, a vida do Espírito vai brilhar em você, a vida do Espírito vai fazer de você vitorioso. Fica na cruz. Siga Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e mergulha na morte. O que é esse mergulho na morte? É não viver mais para mim mesmo. Não viver mais para mim mesmo. É viver para Jesus. E como é que eu vivo para Jesus? Eu vivo para você. Só posso viver para Jesus vivendo para você. Esse é o nosso desafio diário. O nosso desafio diário começa com uma leitura bíblica pela manhã, um tempo de meditação e uma oração. Mas durante o dia, tantas e tantas vezes o Espírito Santo vai sussurrar para mim dizendo: Ed, essa é mais uma hora em que você tem que escolher entre você e Jesus. Você vai escolher a sua conveniência, você vai escolher o seu instinto, o seu apetite, a sua vontade, a sua paixão, o seu desejo, o seu sonho. Você vai escolher a sua solução, você vai escolher o seu artifício, você vai escolher o seu caminho, você vai escolher a sua estratégia, você vai escolher o seu propósito, você vai escolher o seu projeto, ou você vai me escolher de novo? Aí eu digo: não, Senhor, a minha prioridade é o Senhor, eu escolho o Senhor de novo. De novo, de novo. Eu imagino quantas vezes, ao longo do seu dia, do seu ministério, da sua vida familiar, você é desafiado a sair da cruz. Eu imagino quando a concorrência mente, e você vê que o seu projeto está ficando em segundo lugar, porque a concorrência vai levar na mentira, vai levar no suborno, vai levar na maldade. Eu imagino quando o seu filho diz que você não o ama. Eu imagino quantas vezes você é convidado a descer da cruz. Mas quando Jesus falou para nós: olha, você quer vir participar do reino glorioso do meu Pai, do meu reino, você quer chegar aqui, então vem comigo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e mergulha na morte comigo, porque assim como você vai comigo para a morte, o meu Pai vai trazer você para a ressurreição junto comigo, e você vai ter vida, e você vai experimentar a glória do reino do meu Pai na sua vida. Não é só depois da morte, não. Começa aqui. Que ninguém há que tenha deixado pai e mãe por minha causa e não receba nesta vida 100 vezes mais, e no porvir ainda o céu.
É nessa, começa aqui, começa aqui. Por isso eu ofereço a você como uma pedra, uma rocha firme para você colocar os seus pés no caminho do discipulado. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange a não vivermos mais para nós mesmos. O amor de Cristo nos constrange a negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos com Jesus para esse reino de Deus, onde a glória de Deus brilha nas nossas vidas, como brilhou na vida daqueles homens. Pois eu lhes garanto que aqui se acham alguns que não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Curiosamente, Mateus começa a narrar logo em seguida a experiência da transfiguração, em que Pedro, Tiago e João viram o Filho do Homem vestido de glória. Eles tiveram um avant-première do reino de Deus. Eles viram a glória de Deus refletida na face de Jesus. Eu fico a pensar que privilégio tão grande nós temos de nos identificarmos com Jesus na sua morte, experimentarmos em nossas vidas o poder da ressurreição e termos esse privilégio de contemplarmos a face gloriosa de Jesus e o brilho da face dele refletir na nossa. E quando a gente anda por aí, as pessoas dizem assim: não eram esses os carpinteiros, os pescadores? Porque eles tinham no semblante a aparência de que andavam com Jesus. É a minha oração, é o meu desejo e é o que eu peço por mim, por você e para você. Jesus nos chama para a vida eterna, a vida da ressurreição, a participação no reino glorioso de Deus, onde a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Ele faz isso nos chamando para que sigamos juntamente com Ele pelo mesmo caminho que Ele foi. Nós vamos para a cruz com Ele. E juntamente com Ele, Deus, o nosso Pai, nos traz para a vida, colocando em nós o Seu Espírito Santo. E por onde nós andamos, a glória de Deus que se refletiu em Jesus Cristo é refletida em nossas faces. E nós vamos abençoando pessoas com a bênção de Deus que está sobre nós. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém.